Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, que é uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E eu quero dizer que se você realmente busca informação bíblica, contexto cultural, histórico, informação sobre as línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos hoje estudar é um texto espetacular. Trata-se da última perícope presente dentro do Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 24, versículos 35 a 49. É um momento no qual o ressuscitado se encontra com os seus discípulos. Mas antes, pessoal, de nós estudarmos com detalhes essa perícope que é simplesmente espetacular, eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Por quê? Porque isso ajuda a levar a palavra de Deus para o mundo inteiro, beleza? Então conto com você. Além disso, não se esqueça de checar sua inscrição aqui no nosso canal. Por quê? Porque geralmente o YouTube ele desinscreve algumas pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à leitura do texto bíblico. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede, minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Então vamos ao comentário do nosso texto. Olha só. No versículo 35, nós temos a finalização da perícope anterior. É aquele momento justamente em que os discípulos contam tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Lembra? É o momento então de finalização do texto famoso dos discípulos de Emaús. E aqui, essa pode ser uma referência sutil à instituição pós-Páscoa, da ceia do Senhor, tá bom? Eu já havia comentado aqui no canal, em outro vídeo, a respeito dessa perícope, beleza? E aqui, qual que é o dado então, pessoal? Lucas finaliza a perícope
e dá início a uma nova perícope, continuidade da dos discípulos do Emaús. Aí nós temos no versículo 36 justamente o fato de que ainda eles estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Aqui, a saudação paz no grego eirené é o equivalente do hebraico shalom, que é inclusive uma forma muito tradicional dentro das Sagradas Escrituras e até hoje pelo povo judeu e lá em Israel de fazer saudações. Nós temos isso já no Antigo Testamento, por exemplo, lá no livro dos Juízes, no capítulo 6, versículo 23, no capítulo 18, versículo 6, capítulo 19, versículo 20, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5, enfim. São vários os momentos em que essa saudação vai aparecer. E essa saudação aqui, ela é usada por Jesus em duas cenas da aparição do ressuscitado lá no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 19 e 26. Aqui dentro da narrativa de Lucas, essa saudação ela tem uma ressonância adicional. Justamente por quê? Porque Lucas retratou Jesus como o profeta cuja visita ao povo é uma proclamação de paz. Isso está presente já desde o primeiro capítulo, lá no versículo 79, e também no capítulo 2, versículo 14 e no versículo 29, no capítulo 7, versículo 50, no capítulo 8, versículo 48 e no capítulo 19, versículo 38 e 42. E inclusive até mesmo dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, versículo 36. Então, ao entrar na presença deles, ele os cumprimenta justamente da maneira como, inclusive, o próprio mestre ensinou cumprimentar as famílias que eles deveriam visitar. Lembra no envio dos discípulos, lá no capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus então cumpre aquilo que ele mesmo ensinou. E o texto continua mostrando os discípulos assustados no versículo 37 e cheios de medo, diz a palavra. O assustados aqui, com medo, tá bom, pessoal? É muito interessante, porque o primeiro desses termos é o verbo grego ptoeo, tá bom? Que Lucas vai usar justamente para descrever o terror causado por uma guerra, lá no capítulo 21, versículo 9. Dentro da tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, esse termo é usado, inclusive, pessoal, como resposta do povo à teofania lá do Monte Sinai, quando existe aquele momento em Êxodo, no capítulo 19, versículo 16, que Deus então faz todo aquele processo, né, da sua manifestação no monte, o povo fica dessa forma. E aqui então o texto está fazendo uma utilização do mesmo verbo. Tá? Um outro detalhe interessante é que também esse verbo é utilizado no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, em Josué, capítulo 7, versículo 5. Para quê? Para falar da resposta do povo de Ai na conquista de Josué. Então é um verbo muito forte aqui. Já o segundo termo que vai aparecer, que é o enfobos, tá? É usado, pessoal, pelas mulheres na tumba, lá no capítulo 24, versículo 5 aqui de Lucas, que a gente está estudando, pensando que estavam vendo um fantasma. Então é muito interessante isso aqui. Aí, é interessante que aquilo que está em português, não é, que eles pensavam que estavam vendo um fantasma, em grego, literalmente, aparece o termo pneuma. Estavam vendo um espírito, tá bom? Existe um manuscrito importante, antigo, traz uma variante textual com o termo fantasma, tá bom? Que aqui se encaixa bem.
não é? Só que a maior parte dos manuscritos trazem espírito. Mas é claro, isso é preciso dizer que Lucas aqui muito mais facilmente quer apontar para essa ideia fantasmagórica do que propriamente para uma ideia que traz aqui uma linguagem filosófica, técnica, de espírito, como é no pensamento da filosofia grega, tá bom? Então Lucas não tem essa intenção aqui. Agora, como mostra o resto da passagem, tá? Ele está simplesmente tentando afirmar a realidade da presença pessoal de Jesus. Exatamente. Quando ele trata isso, aqui dentro do texto, é essa a intenção que ele tem. No Antigo Testamento, existe inclusive uma cena parecida que trata, né, dessa aparição fantasmagórica dos mortos, lá em 1 Samuel capítulo 28, versículos 8 a 14, tá bom? Então esse dado é muito interessante também. Outro ponto aqui fundamental é o toque físico. E esse toque físico que é demandado aqui na passagem por parte de Jesus era justamente a garantia, beleza, pessoal? A garantia de que não era um fantasma, tá? Aliás, existe um texto antigo que circulava na época dos evangelhos, escrito por Filostrastos, né, que é um autor da época. O livro se chama Vida de Apolônio. Ele fala a respeito disso. O toque físico tem a ver com essa coisa de comprovação de que não é um fantasma quem aparece, tá bom? Vamos lá. O versículo 38 aparece Jesus confirmando que é realmente ele que está aparecendo. E aí ele vai dizer: por que estáis preocupados ou perturbados, dependendo da tradução? Aqui, pessoal, trata-se, tá, da única outra vez dentro do Evangelho de Lucas que esse verbo é utilizado. É o verbo tarassó, que aqui está no particípio perfeito e é justamente utilizado também lá no texto que fala da resposta de Zacarias à aparição do anjo Gabriel. Se lembra desse texto? Tá bom? Lá do início do Evangelho. Claro, em Atos dos Apóstolos, esse verbo também vai ser utilizado. Beleza? Esse dado é bastante interessante. Agora, o texto continua trazendo para nós, justamente na fala de Jesus, a seguinte pergunta: e por que tendes dúvidas no coração? Chama muita atenção aqui. Literalmente, no grego, é dialogismoi, tá bom? O termo que vai ser traduzido por dúvida aqui. Nesse sentido, a melhor tradução seria: porque os pensamentos surgem em seus corações. É muito interessante isso aqui. Primeiro, Lucas usa o termo coração, cardia em grego, como centro da consciência, justamente como ele usa no capítulo 24, versículo 25. Um outro dado é que a tradução daquilo que está como dúvidas em português, dialogismoi, tá bom? Deriva do contexto. Por quê? Porque esse termo, na realidade, ele tem uma outra conotação, que é uma conotação negativa, já inclusive aparecendo dentro deste Evangelho de Lucas, e eu já inclusive comentei em outros vídeos aqui a respeito dessa questão do dialogismo, tá bom? Então é muito importante você ficar atento aqui ao nosso canal, porque conforme a gente vai comentando os textos, muitas informações vão sendo dadas. Vamos lá, pessoal. Nós, avançando dentro da nossa perícope, não é, entendemos o seguinte, que aqui o fato de Jesus poder ler os corações, tá? Nesse sentido, pessoal, não é uma função do seu estado
ressurreto aqui, mas é um sinal de que ele é um profeta, né? E que nesse sentido, como nós vimos em toda a narrativa, né, isso está presente já dentro do ministério de Jesus. Ele conseguia entender o que os discípulos estavam pensando, e isso é um cumprimento da profecia de Simeão. Exatamente, que lá no capítulo 2, versículo 35 de Lucas, Simeão vai dizer que ele revelaria o dialogismo de muitos corações, o pensamento de muitos corações. Tá bom? Bom, vamos lá. O versículo 39 traz Jesus dizendo: vede minhas mãos e meus pés. E aqui é um detalhe interessante, comparando com o Evangelho de João, porque lá nos relatos da aparição do ressuscitado em João, no capítulo 20, no versículo 20, no versículo 25, no versículo 27, Jesus mostra suas mãos e seus pés para mostrar as marcas dos pregos. Lucas, no entanto, não menciona necessariamente que é esse o motivo pelo qual ele demanda aos discípulos que toquem ou olhem, ou melhor, suas mãos e seus pés. Tá bom? E aí é interessante que se o leitor, ouvinte, permanece na versão de Lucas, os pés e as mãos aqui servem para demonstrar a realidade física, carne e ossos, né, que aparecem aqui, tá bom? Esse dado é muito interessante. Aí não se trata aqui em Lucas necessariamente de se mostrar as marcas da crucificação. E aí Jesus continua dizendo: sou eu mesmo, tá bom? E dentro aqui da construção grega desta expressão de Jesus, não é? Nós temos a utilização do termo grego autós. Autós, que é aqui um intensivo, é uma intensificação. A gente não tem nem muito como fazer uma tradução assim desse processo na língua portuguesa, mas a tradução que está feita aqui é interessante. Sou eu mesmo, tá bom? É uma ênfase que é dada. E aí, a exibição das mãos e dos pés vai provar que é esse Senhor ressuscitado a mesma pessoa que eles conheciam antes. E aí Jesus diz: tocai em mim e vede. Aqui é um detalhe interessante. O verbo pselafao significa tocar fisicamente, ou ainda examinar atentamente. Então é isso que Jesus está dizendo. Examinem, olhem, toquem, tá bom? Nesse caso, então, esse toque físico é equivalente a um exame, no caso, tá? Um detalhe interessante a respeito desse verbo é que a tradução grega do Antigo Testamento usa esse verbo tocar aqui, grego, justamente para falar de Isaac, né, enquanto ele tenta identificar o seu filho Esaú. Lá em Gênesis, no capítulo 27, né, quando Isaac está cego e tenta identificar Esaú ali. Né? Você lembra dessa passagem? Pois é o mesmo verbo que está aqui. É um exame, então. Tá? E aí o texto continua dizendo que Jesus falou aos seus discípulos assim, que não era um fantasma, porque fantasma não tem carne nem ossos, né? Como vocês estão vendo que eu tenho. E aqui, carne e ossos é uma espécie de gíria bíblica, pessoal, que deriva justamente daquela expressão utilizada no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 23, e que no texto grego é basicamente a mesma expressão que está sendo utilizada aqui. Osso do meu osso, carne da minha carne, tá bom? De modo que carne e ossos aqui não sugere apenas ser humano, tá? Mas o compartilhamento de uma humanidade comum. Esse dado também chama muito a nossa atenção. E, portanto, tá? Essa expressão é frequentemente usada
para falar inclusive de relações de parentesco dentro do Antigo Testamento. Tá? Então Jesus usa essa mesma expressão aqui. E aí, esta tradução transforma uma sentença independente em uma cláusula que a gente chama em grego de roti. Mas o que é isso, professor? Vou te explicar. É como se fosse o pois em português. Tá? Então, olha só, o interessante notar é isso aqui, ó. Interessante notar que em português nós temos assim, ó: um fantasma não tem carne nem ossos, como estais vendo que eu tenho. O texto em grego aqui seria justamente assim, ó: porque ou pois, tá bom? Um fantasma não tem carne nem ossos, tá bom? O espírito não tem carne nem ossos. Então, é muito interessante isso aqui. Essa subordinação, portanto, vai mostrar que as duas sentenças elas vão equivaler justamente à mesma coisa. Mas vamos lá, versículo 40, o texto vai trazer para nós, não é? Que Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha a ênfase, tá, que está posta aqui dentro desse evangelho de Lucas. E aí vem a reação dos discípulos que ainda não têm fé. Diz o versículo 41 que eles ainda não podiam acreditar e chama a atenção essa expressão, porque estavam muito alegres e surpresos. Ora, a tradução aqui vai reunir os dois particípios que em grego estão separados por uma frase preposicional, aporaras, que significa dar alegria. Então é muito estranho o texto quando a gente traduz, tá bom? Olha só, o verbo descrer que está sendo utilizado aqui, apisteo, em grego, tá? Ele foi usado dentro do texto, aqui no capítulo 24, versículo 11, justamente para falar, né, da resposta ao anúncio das mulheres da tumba vazia. Tá bom? Então esse dado chama a atenção. O mesmo verbo está sendo repetido aqui. E aí o verbo ficar surpreso ou maravilhar ou estar surpreso é um verbo muito interessante em grego também que eu quero comentar com vocês. É o verbo taumazo, tá? E ele foi usado por Pedro em seu retorno da tumba, no capítulo 24, versículo 12, tá? E também por toda a narrativa como uma resposta às maravilhas realizadas pelo Senhor. Agora, quando eu falava que o texto é meio confuso e é difícil por quê? Porque o mais difícil nesse caso, pessoal, é entender este estavam alegres ou da alegria. Tá? É muito estranho. É muito estranho. Porque na realidade, será que Lucas estaria falando que a incredulidade tem a ver com o fato deles estarem alegres? É muito estranho isso, tá? Agora, a alegria está quase que inteiramente associada dentro da obra lucana a uma resposta de aceitação positiva. E aí? Aqui é causa da incredulidade, percebe? Então, é muito difícil a gente, nesse caso, fazer uma explanação muito coerente e clara aqui, tá bom? Dessa parte. Tá? Então muitas pessoas perguntam, mas por quê? De alegria e essa alegria aqui é uma alegria que não traz fé para eles? Como assim? Bom, enfim, é bem difícil de explicar. Agora, há um detalhe interessante. Talvez o texto aqui esteja falando de uma experiência que eles fizeram com o ressuscitado. Só que até agora não houve qualquer palavra interpretativa de Jesus para explicar o que aconteceu
assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús. Então pode ser que a expressão da alegria, eles estarem surpresos e por isso ainda não tinham crido, tenha a ver com o fato de que a experiência ela é insuficiente para a fé. E Lucas talvez estaria mostrando isso, porque é só depois que Jesus explica as Escrituras, assim como ele fez com os discípulos de Emaús, que eles passam a crer. Esse dado é muito interessante, inclusive, para a nossa espiritualidade, né? A gente acha que a experiência com o ressuscitado ali, ela já basta. Se não houver uma compreensão desse mistério, a coisa fica capenga, tá bom? Então esse dado é interessante. Aí vem a reação de Jesus. Jesus pergunta para eles se eles têm alguma coisa de comer. Os discípulos dão a ele alguma coisa de comer e dão um pedaço de peixe assado, tá? E aqui é um dado interessante. Tal como acontece com o partir do pão no capítulo 24, versículo 30, esse detalhe aqui vai lembrar a nós, leitores, ouvintes do texto, a multiplicação dos pães e dos peixes em Lucas 9,16. Tá bom? Esse dado é muito interessante. Outro dado é que em João, capítulo 21, versículo 13, Jesus ressuscitado compartilha pão e peixe com os seus discípulos, tal como aqui se fala do peixe, tá bom? Dá tem uma coisa próxima aí, tá bom? Agora, o objetivo aqui de fazer Jesus comer na presença dos discípulos, tá? É bem claro. É fazer com que esses discípulos vejam e vendo se tornem testemunhas oculares da ressurreição. Esse dado é muito interessante, porque fantasma ou espírito não come nada. Eles viram Jesus comendo alguma coisa. E aí então Jesus come diante deles no versículo 43. No versículo 44 ele começa a dizer a eles assim: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Ora, nesse momento, pessoal, Jesus mostra o significado de toda a história narrada até então. A frase aqui deve ser entendida como: este é o significado das minhas palavras. Aquilo que eu havia falado para vocês, tá? Nesse sentido, pessoal, ele se refere a tudo o que ele havia falado enquanto profecia a respeito da sua paixão durante o seu ministério. Capítulo 9, versículo 22 e versículo 44. Capítulo 18, versículos 32 e 33. Tá bom? É muito interessante aqui. Agora, a estranheza dessa última frase aqui indica dificuldade para o narrador, que deve enfatizar imediatamente o fato de que Jesus está realmente presente para eles e com eles. E também que ele não está com eles da mesma maneira que ele estava antes da ressurreição. Esse é o ponto. Então, o texto quer deixar isso claro. Na continuidade, então, Jesus continua dizendo: era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra o quê? A passagem dos discípulos de Emaús. E aqui, justamente no final da história todinha narrada pelo Evangelho de Lucas, a gente encontra os componentes de profecia e de cumprimento. Então, as Escrituras falam de Jesus. Depois, há uma necessidade divina nos eventos do ministério de Jesus, morte e ressurreição. Essa necessidade divina vai se expressar em um cumprimento do significado dos textos da Torá e depois dos profetas e dos escritos aqui. Ou seja, Jesus cumpre absolutamente toda a palavra do começo ao final,
como sendo a expressão da vontade do Pai. Vem então o versículo 45. Nesse versículo 45 e no versículo 46, Jesus abre a inteligência dos seus discípulos para que eles entendam as Escrituras, pessoal. Tá? E aí o texto vai dizer justamente que Jesus explica a sua morte e a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia. Então aqui é muito interessante. O texto vai falar que os discípulos ouvem a hermenêutica, a interpretação das Escrituras por meio de Jesus. E esse dado é muito interessante, da mesma forma como Jesus fez com os discípulos de Emaús, pessoal. Aí nós temos o versículo 47, tá? No versículo 47, a continuidade dizendo que no seu nome, Jesus está falando, serão anunciados a conversão, perdão dos pecados a todas as nações. Há um dado muito interessante aqui. Lucas agora está fazendo uma espécie de apontamento daquilo que vai ser o seu segundo volume, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Tudo o que aconteceu agora vai ser pregado para todas as nações, tá? Então é muito interessante esse dado. A proclamação do arrependimento, do perdão dos pecados em nome de Jesus para todas as nações, mediante testemunhas, né? E o texto vai continuar, ó. Jesus diz, começando por Jerusalém, ou seja, Jerusalém, que é o ponto final da narrativa do Evangelho, agora é o ponto de início da narrativa de Atos dos Apóstolos. Tá? É em Jerusalém que acontece o Pentecostes, na obra lucana, e depois eles saem para pregar por toda a parte. Tá bom, pessoal? E aí o texto vai sendo encaminhado para o final. O último versículo da obra aqui do Evangelho de Lucas, que é o versículo 48, traz: vós sereis testemunhas de tudo isso. E isso vai se repetir lá, dentro do texto de Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. E o texto vai trazer diversas vezes o termo testemunha, que dentro do texto grego é o termo mártir, tá bom? E esse dado é muito interessante. Esses mártires serão justamente em Atos dos Apóstolos os protagonistas desse processo narrativo que fala do anúncio da palavra por todo o mundo então conhecido. Tá bom? Esse texto é um texto muito denso, esse que nós acabamos de estudar. Espero que você tenha captado, não é, informações aqui valiosas que vão te ajudar a compreender muito a respeito das Escrituras e a respeito da nossa missão. Encerro dizendo que um fator que chama muita atenção nesse texto é que Jesus, novamente, pós-ressurreição, explica as Escrituras. E é depois dessa explicação que os discípulos passam a crer no Senhor ressuscitado. Pensa nisso. Será que você tem esquadrinhado as Escrituras, conhecido as Escrituras e fortalecido a sua fé no ressuscitado? Pensa. Estudar as Escrituras é algo fundamental. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.